Seja bem-vinda à live de hoje. O tema da nossa live de hoje é cólica, por que dói? Então nós vamos entender um pouquinho melhor o que acontece no nosso corpo quando você tem cólica menstrual. E vamos entender também um pouco a respeito do que está acontecendo aí com relação à raiz emocional da cólica menstrual. Sejam bem-vindas, gurias, esse é o nosso tema. Então, hoje, cólica, por que dói? Eu sou Camila, eu sou terapeuta integrativa especializada na raiz emocional dos sintomas. Então, por aqui, você aprende muito sobre a raiz emocional da endometriose, da localização dos focos, aprende também sobre a raiz emocional da cólica e de outros sintomas que estão relacionados, com a vida da mulher com endometriose. Sejam todas muito bem-vindas. Então, o tema da nossa live de hoje é cólica, por que dói, certo? Então, a gente vai começar a entender um pouquinho, olhar um pouquinho mais de perto, por que está acontecendo no corpo da mulher durante todo o seu ciclo, Porque a cólica menstrual é um reflexo de vários elementos, não é só uma dor isolada, algo que está acontecendo ali só naquele momento. Levanta a mãozinha aqui pra mim, quem é que tem dor, quem é que tem cólica, gurias, de vocês? Contem pra mim aqui. Então, eu sofri com cólica menstrual desde as primeiras menstruações. Então, não me lembro de ser feliz menstruando quando jovem, Depois de adulta, sim. Quem conhece a minha história, sabe que eu sofri com endometriose por mais de 22 anos. E hoje não sofro mais. E o meu intuito aqui, gurias, é trazer consciência para vocês de que, embora existam muitos tratamentos, medicamentosos, exista uma alimentação especial, mas existe um fator que está sendo desconsiderado pela maioria das pessoas, pela maioria das mulheres, que é a raiz emocional para os teus sintomas. E esse fator, ele é muito importante, ele é muito relevante. Por quê? Porque esse fator, a raiz emocional, coloca o nosso corpo para nos proteger. E aí, quando o corpo quer nos proteger, ele vai usar meios para fazer isso. E muitas vezes, na maioria das vezes, os teus sintomas, as tuas dores, eles estão trabalhando como uma forma de proteção do teu organismo. Você já tinha pensado por esse ponto de vista? Já tinha pensado que isso pode estar acontecendo com você? Então, na maioria das vezes, esse assunto ele fica por último, Ele vai sendo jogado para frente e, infelizmente, a mulher acaba levando em consideração a raiz emocional muito tarde mesmo. Lá depois dos 35, 38, 40 anos. Então, o meu intuito aqui na live de hoje é trazer consciência para você de que você, então, pode melhorar muito antes dessa idade. E se você já tem essa idade, então tá na hora de olhar para esse aspecto, certo? Então vamos pra gente entender por que a cólica menstrual dói tanto. É importante que a gente entenda um pouquinho a respeito da anatomia do nosso corpo, do funcionamento desse corpo. Porque se a gente não entender o funcionamento desses órgãos, fica muito difícil também de entender, de olhar para a raiz emocional da cólica menstrual. Certo, gurias? Então, no nosso aparelho reprodutivo, nós temos alguns órgãos, Nós temos o útero, nós temos o ovário, nós temos as trompas, mas no útero, mais especificamente no útero, nós temos alguns tecidos ali. Então, no útero, nós temos o endométrio, que é aquele tecido que fica dentro do útero. No útero também nós temos o miométrio, que é uma camada muscular do útero. É essa parte aí que trabalha, quando a mulher tem contrações. E quando é que a mulher tem contrações? Então, a mulher tem contrações no período menstrual, a mulher tem contrações quando ganha o bebê e a mulher tem contrações também quando tem o orgasmo. Olha só que interessante. Menstruação, parto e orgasmo. São 3 momentos que essa parte do corpo ela contrai. Então, na maioria dos casos, quando a mulher tem o orgasmo, ela não sente dor.
existe a exceção, né, gurias? Existem muitas de vocês que sentem dor na relação sexual, sentem dor depois do orgasmo. Isso aí a gente pode olhar de um jeito diferente também. Agora, por que será que quando a mulher ela vai menstruar, essa contração provoca uma dor? O que será que está acontecendo ali? Você já se perguntou? Então, o corpo ele usa sinalizadores químicos, né, que são os nossos hormônios, como comunicadores. Então, eu tenho um comunicador dentro do meu corpo, num período do meu ciclo, onde vai me deixar mais criativa, mais alerta, mais disposta, mais sedutora. Tenho comunicadores também que vai me possibilitar ser uma mulher mais amorosa, mais maternal, mais carinhosa. E em alguns momentos, esses comunicadores, eles saem de cena. E no período menstrual, gurias, já por natureza, nós vamos ter ali no nosso aparelho reprodutivo um processo inflamatório, certo? Agora, na mulher que sente muita dor, ou na mulher que sofre com endometriose, esse processo inflamatório, ele vai ter alguns elementos extras, alguns elementos que vão agravar a situação dessa mulher. Então, nós vamos ter estímulos aí que vão começar a se autoalimentar. Então, são sinalizadores químicos que essa mulher está produzindo nesse período menstrual que vão se autoalimentar. E qual é o comunicador, então, que promove essa autoalimentação? Então, nós temos dois elementos aí que promovem essa autocomunicação que mantém a mulher com dor, que é o estrogênio e a inflamação mesmo, o processo inflamatório. E nesse processo inflamatório, nós vamos ter uma substância chamada prostaglandina. Só que todas as mulheres produzem isso durante o período menstrual. Por que algumas só sofrem tanto com dor, sofrem tanto com cólica e outras não? Outras nem sabem o que é ter dor, né? Por exemplo, eu sempre sofri com cólica menstrual. A minha mãe nem sabia o que era isso, porque ela nunca teve cólica menstrual. Você já se perguntou por que você sofre tanto com dor e outra mulher não sofre com dor? Por que a tua amiga lá, que come pizza, que toma cerveja, que toma refrigerante, que come sorvete, ela não tem cólica, ela não tem dor? E por que você, que está cuidando da alimentação, que está restringindo, né, em sentido alimentar, por que você continua com dor? Quem aqui já se fez essa pergunta? Coloca para mim aqui número 1, quem já se fez essa pergunta? Por que alguém que não está dando a mínima atenção para a alimentação não tem dor e por que eu estou tendo dor? Coloca para mim, quem já se fez essa pergunta? Põe aí númerozinho 1 para quem já se perguntou. Pra gente entender, ó, a gente já se perguntou. Então, pra gente entender um pouquinho melhor isto, nós vamos olhar então para esse tecido, para essa parte do útero que é o tecido muscular. Ok, gurias? Bom dia, Aline. A Marisa também tá por aí. Sejam bem-vindas. Então, eu quero que vocês parem e pensem um pouquinho e vejam se isso faz sentido para vocês, tá? Vamos conversar aqui e eu quero que vocês me digam se o que eu tô trazendo aqui faz sentido para ti ou não faz sentido para ti. Então, esse aumento dessa dor, já expliquei para vocês, ela acontece então porque o corpo ele produz sinalizadores, ele produz comunicadores. Então, esses comunicadores estão dizendo para acontecer alguma coisa ali no teu útero. E o que está acontecendo ali? Está acontecendo uma dor na contração. Qual é o órgão que está participando dessa contração? É o miométrio, é um músculo do útero, certo? Então eu quero que você imagine que você precisa, por exemplo, limpar a casa. A gente precisa limpar a casa, só que a gente tá cheio de contratura muscular, cheio de nós nos músculos, né? Ou eu
quero ir para academia, mas eu já fui vários dias durante a semana e eu tô cheia de contratura, tô com inflamação nas minhas fibras porque eu já gastei as minhas fibras musculares. O que acontece, gurias, quando a gente precisa se mexer, quando a gente precisa se movimentar e tem contratura muscular nos nossos músculos? Às vezes a gente tá travado, né? Às vezes a gente tá cheio de contratura. O que acontece? Você consegue fazer um movimento livremente ou você sente dor por causa dessa contratura muscular? Responde aqui pra mim. Como é que você sente o seu corpo? Então aqui nós estamos falando de músculo, né? Então quando eu olho pra esse... Olha, a Aline falou, dor. Então a gente vai sentir dor. Quando eu durmo mal, quando eu durmo, por exemplo, vou dormir no sofá, dormir muito tempo no sofá na mesma posição, vou sentir dor. Vai ter ali, né, o início ou até mesmo uma contratura, né? E depois a gente vai fazer a massagem, tem aqueles nozinhos ali, aqueles calombinhos, né? Então a gente tá falando aqui apenas de contratura, tá, gurias? Olhando pro músculo e vendo as contraturas. Então, quando eu olho para o meu útero, eu também tenho uma camada muscular. Eu tenho uma camada muscular lá no útero. E aqui a gente vai olhar, então, para a cólica. Só para a cólica menstrual. Para a cólica de uma mulher que talvez ainda nem descobriu que ela tem endometriose. Então, durante o mês, o que acontece com essa mulher? Me diga se é isso que acontece na vida de vocês. Então, durante o mês, essa mulher, ela enfrenta desafios que ela considera que são difíceis demais para enfrentar. Por exemplo, desafios no mercado de trabalho, onde ela precisa se esforçar muito, né, para convencer, para aparecer, para ser aceita. Talvez essa mulher também enfrente problemas dentro de casa, onde talvez ela tenha um companheiro que não tá comparecendo, né, como chefe da família. E aí essa mulher, ela precisa trabalhar muito na rua, ela precisa trabalhar muito dentro de casa, ela precisa também dar conta da criação dos filhos sozinhas, muitas vezes, né? Ou então, pode ser que essa mulher, ela esteja se esforçando muito simplesmente para conseguir viver. É muito difícil viver, é tudo muito complicado. Por que é difícil viver? Porque a mente dessa mulher, ela está durante muito tempo focada nos problemas, nos traumas, nas vivências que ela já passou, que ela já enfrentou. E aí, gurias, nessa região aqui, na região do estômago para baixo, imagina não, é assim. Nós temos aqui os órgãos responsáveis pela nossa sobrevivência, certo? E quando a gente olha para o útero, a gente olha para um órgão responsável, não só pela sobrevivência, mas também responsável pela reprodução. E quando a gente vai, então, olhar para a camada muscular do útero, a gente vai ter um sentimento por trás dessa camada muscular chamado impotência, falta de força. É um cansaço muito grande. Me diga se isso faz sentido para você. Será que tem coisas na tua vida que estão te deixando muito cansada, que você se esforça para alcançar? No sentido de ser mulher, de ser filha, de querer reproduzir e não conseguir, de querer ter um companheiro ideal e não conseguir, ou de lutar pela união da tua família? Ou será que aí na tua mente você gasta muito tempo pensando em situações que roubam a tua energia? Situações que te levam lá para problemas vividos na tua infância, para traumas, para situações onde você talvez achou que a tua família estava fora do esquadro, fora da norma, que era diferente e você queria que fosse diferente. Me digam para mim, gurias, isso faz sentido para vocês? Por que faz sentido? Então, porque esse órgão, meninas, ele não é só responsável, né, pelo processo de reprodução. Esse órgão não é só responsável pela menstruação, por ganhar o bebê, por receber o bebê.
Os nossos órgãos, meninas, eles têm emoções por trás. Então, cada órgão, ele é impactado por emoções. E ele vibra em frequência específica. O que é isso, vibrar em frequência? Sabe quando a gente está num lugar assim, que toca uma música bem alta e a gente sente o chão tremer? Ou a gente vai num show e toca aquela nossa música que a gente ama, bem alto, e a gente canta aquela música e a gente sente dentro de nós aquilo vibrar. Ou para quem gosta de futebol, né? Eu, por exemplo, amo futebol. Para mim, ir na partida de futebol é libertador. Por quê? Porque a gente canta a música do time, a gente canta a música da torcida, a gente encoraja o jogador, xinga o juiz, né? Faz uma gritaria. Tudo isso promove o que dentro de nós? Vibração. Então, quando eu falar aqui de vibração, eu quero que tu associe a isso, tá? Vibração é isso. É a emoção dentro de ti vibrando, literalmente. E essas vibrações, elas possuem velocidades. Então, nós temos emoções de baixa vibração, de baixa frequência, e nós temos emoções de alta frequência. Emoções que elevam, que nos elevam, que impactam as outras pessoas. O que você acha que é uma emoção de alta frequência? Coloca aqui para mim nos comentários. O que você acha, o que você considera ser uma emoção de alta frequência? Lembra que eu falei que cada órgão possui uma vibração e que por trás de cada órgão nós temos emoção? Então, quando nós elevamos nossas frequências ou quando nós diminuímos, os nossos órgãos sentem. E na área da saúde, a gente tem algumas expressões como, por exemplo, assim, ó, órgãos de choque. Quem já ouviu essa expressão? Ah, o meu órgão de choque. São os nossos órgãos que são mais fragilizados. Então, por causa da nossa formação física, por causa da nossa constituição metabólica, por causa da nossa formação emocional, né, nós tivemos órgãos mais fragilizados. Então, se você tem endometriose, se você tem cólica menstrual, você vai ter uma fragilidade maior nesse órgão. E isso faz parte de quem você é. E quais são as emoções que fazem esse órgão vibrar mais baixo? O que vocês acham, gurias? Esse órgão que ele já precisa de uma atenção especial de ti. Quais são as emoções que fazem ele vibrar mais baixo? Coloca aqui pra mim. Quais são as emoções que fazem o meu corpo produzir sinalizadores químicos? Olha que interessante. As tuas emoções, elas são capazes de produzir esses sinalizadores. Se você está com medo, então o teu corpo vai precisar sinalizar que tem problema ali, que tem medo, que você precisa se proteger. Então, o teu útero, ele é um radar. E o teu útero, ele tem uma estrutura muscular. E assim como você vai para a academia para fortalecer, que inclusive a minha tá precisando de fortalecimento, né? Até vou tapar aqui. Então, como você vai para a academia para fortalecer essa estrutura muscular? E lá na academia, então, você sofre uma danificação das fibras musculares. E quando você volta para casa, você sente dor. Assim também, quando você sente todas essas emoções aqui, ó, num contexto específico. Porque todo mundo fica estressado, mas nem todo mundo tem cólica, né? Então, quando você cansa o teu útero, vibrando, se esforçando demais, num papel que não era para ser teu, o teu útero ele vai sofrer, o teu útero ele vai sentir. E onde é que você está vibrando em papéis que não são teus? Como será que você está vibrando em papéis que não são teus? O que vocês acham, gurias? Vocês estão observando aqui que nós estamos falando profundamente de cólica menstrual sem levar em consideração a alimentação, sem levar em consideração medicamento. A gente está levando aqui em consideração as emoções, porque durante muito tempo você já usou medicamento. Talvez durante anos você esteja tentando cuidar da tua alimentação.
E a gente tem mais qualidade de vida? Claro que tem. A gente tem condições de lidar melhor com o estresse, cuidando da alimentação? É claro que tem. Mas vocês estão percebendo, vocês concordam comigo aqui, que se a gente fizer tudo isso sem olhar para a raiz emocional, é tipo assim, enxugar gelo? É querer tirar a água de um barco que tá furado? Faz sentido para vocês, gurias? Então a Carol trouxe ali uma sobrecarga. Realmente, quando eu assumo papéis, então, que não são meus, que não deveria de estar fazendo, é sobrecarregado. E que papéis podem ser esses, então, na prática? Então, na prática, gurias, vocês podem estar aí na mente de vocês, olha só, ou na vida de vocês, assumindo um papel de, por exemplo, extremo cuidado com outras pessoas que não estão sob a sua responsabilidade. Como assim? Talvez na sua mente você tenha assumido o controle da sua família de origem lá. Você está muito preocupada com o que está acontecendo lá na família de origem. Então, tu acaba assumindo um papel de querer ser cuidadora, de querer ser mãe, de querer ser provedora do teu pai ou da tua mãe. Por exemplo, vou trazer um exemplo real para vocês verem, né? Uma mulher que tinha muita cólica, sempre teve muita cólica. Essa mulher, ela é uma mulher que está sempre em alta performance. Ela não aceita perder em situação nenhuma. Então, ela está sempre aparecendo. E aí, o que já é um comportamento dela. Mas aí, o que ela fez que ela acabou saindo do lugar dela, né? Com a mente e com o seu comportamento e acabou, então, sobrecarregando essa região aqui de baixo, essa região da sobrevivência. Então, ela achou que o pai e a mãe, mesmo jovens, ainda não tinham 60 anos, que o salário deles não estava suficiente, que a aposentadoria não estava suficiente. Então, o que ela fez? Ela deu o carro dela para o pai e para a mãe, ela paga as despesas do carro dela para o pai e para a mãe, ela foi lá e trocou o plano de saúde do pai e da mãe por algo melhor, ela se responsabilizou então pelo sustento do pai e da mãe. Não foi por acaso que ela casou com alguém também que não consegue abandonar o seu sistema de origem. É um homem, um marido então, que tudo pergunta para a mãe, que tudo quer saber da mãe, que está sempre envolvido com o pai, com a mãe. Então percebe que os dois estão vivendo vidas que não são suas. Isso faz sentido para vocês, gurias? Isso traz uma sobrecarga muito grande para essa mulher. E aí é uma mulher que foi projetada, como todas nós, né? Projetada para ter a sua própria família, projetada para ter os seus filhos. Só que não tem espaço para isso. Esse útero está sobrecarregado. Então, no começo nós temos dor, no começo nós temos sobrecarga, mas lá na frente eu posso ter aqui bem tranquilamente um quadro de mioma. Isso faz sentido para vocês, gurias? Agora, que outra situação eu posso estar deixando o meu útero bem sobrecarregado? Então, quando eu acabo assim, apagando, escondendo as minhas qualidades do meu feminino para sobreviver. Então, eu deixo de ser receptiva, sedutora, maternal, carinhosa, leve, tranquila. E eu troco isso pelo quê? Pelas qualidades, pelas características da energia masculina. Quais são essas características? A iniciativa, a urgência, a praticidade, o controle, deixa comigo que eu faço. E aí você percebe que no seu dia a dia essas características, essas qualidades, elas estão aparecendo demais? Então isso também vai gerar uma sobrecarga para essa estrutura aí, reprodutiva. Então ali nessa estrutura nós temos também o impulsionamento da vida, a manifestação do nosso feminino. Gente, a cachorrada tomou conta aqui. Espero que não esteja muito alto aí pra vocês, esse barulho de cachorro aqui tá bem alto. Me digam, meninas, faz sentido pra vocês? Então você já está
cuidando da sua alimentação, você já está se esforçando para ter uma vida mais saudável, ok? Mas o que é que você pode fazer, então, para olhar um pouquinho mais para a raiz emocional da tua cólica menstrual? Quer anotar aí, então? Então, eu quero que você preste atenção no seu período pré-menstrual. Hoje eu vou ensinar vocês a se olharem um pouquinho, certo? Nem é assim um exercício propriamente dito, é uma observação. Então eu quero que vocês se observem um pouquinho no seu período pré-menstrual. E nesse período, gurias, eu quero que vocês identifiquem, que vocês vejam aí o que é que está sendo pesado para vocês. Então eu quero que vocês percebam, gurias, no período pré-menstrual, então, o que é que está sendo sobrecarregado para vocês. Então, nesse período pré-menstrual, geralmente, a gente só enxerga a tal da TPM, né? Parece que tudo que a gente sente, parece que tudo aquilo que a gente pensa é exagerado. Ai, parece que não sou eu. Mas, na verdade, não é assim. Nesse período, você está sendo você. E nesse período, então, tudo aquilo que está te deixando muito cansada e sobrecarregada, nesse nosso universo feminino que a gente conversou aqui durante a live, então tudo isso merece atenção. É esse período que você precisa prestar atenção no o que é que o meu corpo está reclamando, o que é que o meu corpo está sentindo, por que é que o meu corpo está sofrendo. Olha, Gre, no meu caso, eu estou em uso de progesterona por causa da endometriose. Isso mesmo. Então, Gre, no teu caso, o que a progesterona ela tá fazendo? A progesterona, ela tá trabalhando aí como um sinalizador, né? Como uma informação. E a progesterona, na verdade, ela vai agir aqui te ajudando a diminuir a tua dor, diminuir os teus sintomas. Por quê? Porque vai dar uma controlada também no teu estrogênio. Então é como se a progesterona ela entrasse aí para dar uma quebrada nessa cascata de dor que tu sente. Então a mulher com endometriose, ela tem uma predominância estrogênica. Então tem um nível maior de estrogênio no corpo e isso, nem eu expliquei para vocês lá no início da live, é um sinalizador, é um comunicador. E esse processo ele fica se autoalimentando, retroalimentando. Então a progesterona ela entra para ajudar essa mulher então a dar uma pausa nesse processo. Funciona para todo mundo? Não, não funciona para todo mundo. Tem gente que fica com hormônio a vida toda e tudo bem, e assim tá bom. Só que eu percebo que muitas mulheres elas começam a utilizar o recurso hormonal e continuam tendo escapes. Daqui a 6 meses as dores estão mais intensas. Então, por que só usar o recurso hormonal ele é perigoso, Gre? Porque nesse tempo aí que tu tá utilizando a progesterona, que tu tá fazendo um bloqueio, na verdade, é literalmente, né, um bloqueio nessa cascata aí de dor, nessa cascata de sinalização de dor. Você faz esse bloqueio, mas o que deu início a esse processo não parou, não foi bloqueado. Então você não prestou atenção, você não parou para olhar para o que foi que deu origem a esse processo. E aí você, em algum momento, eu quero tirar esse bloqueio, eu quero engravidar, eu não quero mais esse bloqueio. Você tira esse bloqueio, sai de sendo bloqueio, e aí o corpo volta para o mesmo processo. Por quê? Porque não deu aqui olhar para a origem. Então, apenas usar progesterona é um recurso que é limitado. A gente pode dizer, é limitado. Quer dizer que tá errado usar? Não. É tu que decide o que tu vai usar, né? Só que tá errado você só usar progesterona sem trabalhar, sem tratar a tua raiz emocional. Faz sentido pra vocês, gurias? Eu chamar de energética quinta e menstruei ontem e sinto cólicas demais. Mas tu resolveu simplesmente interromper o uso, Flávia? Como é que foi isso? Então, tu tirou o bloqueio, né? E como é que tá aqui o tratamento da raiz? Você já entendeu o que aconteceu com você? Você já identificou a raiz emocional?
já fez o que tinha que ser feito. Então, gurias, é importante a gente ter uma estratégia, por isso é importante uma estratégia. Quando eu vou lá e simplesmente tiro fora, eu tiro fora o bloqueio, sem olhar para esse aspecto aqui, sem ter segurança nesse aspecto aqui, então eu corro o risco de voltar a menstruar e ter dor. Agir. Eu tomo hormônios e não menstruo, mas tem dias que sinto muita cólica. Muito bem. Então perceba que mesmo com o elemento aqui, né, com o bloqueador, o teu corpo ainda está conversando, ainda está se manifestando, ele ainda está avisando. Então percebe assim que é muita ingenuidade da nossa parte simplesmente decidir não ouvir o corpo. Olha a Flávia, estava sentindo dor mesmo com ele. Percebe, gurias, como é ingenuidade da nossa parte, assim, querer colocar a responsabilidade pela nossa recuperação todinha, assim, em cima de um estilo de alimentar, de uma dieta, de um medicamento. Porque, na verdade, não depende disso. Tudo isso são elementos externos. Olha, Gre, faz sentido. Eu tenho certeza que a minha endometriose tem muito a ver com a origem emocional. E não só a endometriose, gurias. Todas as nossas doenças e até os nossos sintomas. Então, a gente começou a falar nessa live aqui sobre cólica menstrual, né? A cólica menstrual, ela já tinha uma raiz emocional. E esse foi o primeiro sintoma que foi desconsiderado. Certo? Então, eu quero que você comece a tomar consciência desses elementos. E um momento ideal, né, do mês para você ter essa consciência é o período pré-menstrual. Nesse período, você está livre de bloqueadores. Não tem informação nesse período. Não tem elemento para te salvar nesse período. Nesse período, tu é quem tu é. Tá ali, nua e crua. Essa é quem eu sou. Então, eu sei, né? Eu sei quando a gente não usa elementos hormonais. Por exemplo, eu não uso. E nesse período, dependendo do que aconteceu no meu mês, esse período ele fica bem difícil de a gente se controlar. Eu sei como é difícil. Mas nesse momento, é um período não é um período de resolução de problema. Esse momento, gurias, é um período de pegar lá teu caderno da liberdade. Se tu já tem o teu caderno da liberdade, que eu ensino vocês, né? É pegar o teu caderno e anotar. O que é que tu tá sentindo? Onde é que tá a sobrecarga? Onde é que tá difícil? Tome consciência, porque são esses elementos que estão te adoecendo, tá bom? Um excelente dia para vocês e eu espero vocês então amanhã às 8h08 da manhã. Beijo grande!